Olá, eu sou a Caroline Gil, Olá, sou Érica Gouveia. e nós somos pesquisadoras da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e participamos como pesquisadoras com bolsa do CNPq DTIA, entre os anos de 2020 e 2022, realizando a pesquisa que tem o nome de Prognóstico Funcional em Adultos e Idosos acometidos pela Covid-19, estudo de corte. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho dos nossos achados. Então, Érica, fala um pouquinho para a gente. Qual foi o objetivo principal dessa pesquisa? O objetivo principal foi avaliar os fatores preditores do prognóstico funcional de adultos e idosos com diagnósticos de Covid-19. E vamos falar um pouquinho, então, para todo mundo sobre as etapas dessa pesquisa. Tá certo. Então, assim, a vigência do projeto, ela compreendeu, né, de 2020 até agora, dia 31/7/2023. Porém, as coletas de dados se deram entre o período de agosto de 2020 a julho de 2022. Aham. O estudo ele teve duas grandes etapas. A primeira grande etapa ela aconteceu na fase hospitalar e a segunda grande etapa aconteceu, né, na fase pós-internação hospitalar. E você quer falar um pouquinho para a gente das diferenças que teve entre a fase hospitalar e ambulatorial? Sim, na fase hospitalar, a gente avaliava não somente a internação deste indivíduo, mas todo o processo clínico que ele apresentava, bem como os fatores que levaram a essa internação, né? O Hospital das Clínicas, ele foi um hospital de referência que recebia pacientes moderados a graves vindos de hospitais de campanha. Então, a gente analisava o histórico clínico deste indivíduo, o período de hospitalização que ele apresentava, desde a hospitalização em relação ao hospital, mas também a questão da fase de unidade de terapia intensiva, né? Todos os dados clínicos que ele estava apresentando e na fase ambulatorial, que era a fase pós a internação, esse indivíduo era contactado via telefone, né, para comparecer presencialmente lá em um dos setores do Hospital das Clínicas, que a gente tinha dentro do setor de pesquisa, dentro do Instituto do Coração, que era do INCOR, e também dentro do IoT, que é do Instituto de Ortopedia, que foi dentro do Laboratório de Estudos do Movimento. E aí, Que foram dois dos nossos parceiros, né? isso mesmo. E aí, esses pacientes, eles iam presencialmente para ser avaliado por uma bateria de testes para que a gente pudesse fazer o acompanhamento deles 30 dias após a internação, 4 meses, 6 e 12 meses após a internação. Vamos falar então qual foi essa bateria, né? Quais foram os testes que a gente realizou com esses indivíduos durante a fase ambulatorial? Tá, eu vou começar até a falar um pouquinho da fase hospitalar, né? Porque eu acho que fica mais fácil a gente falar quais foram os testes que foram analisados. Então, na fase hospitalar, a gente avaliava força muscular global, força muscular respiratória, volumes pulmonares, independência nas atividades de vida diária, certo? Então, essas eram as baterias de testes que a gente fazia na fase hospitalar. Na fase ambulatorial, que era após a alta, a gente continuava avaliando a força muscular, né? Tanto a muscular global quanto a respiratória, volumes pulmonares, mas a gente incluiu, além da independência nas atividades da vida diária, a gente incluiu mobilidade, sarcopenia, fragilidade, fadiga muscular, escalas para avaliar o medo de cair, o controle e o equilíbrio postural, cognição e humor. Além disso, a gente avaliava também o número de quedas, necessidades de reinternação e a continuidade da reabilitação desses indivíduos pós a fase hospitalar. A nossa ideia foi tentar abranger o máximo de vertentes que pudessem dar
dados funcionais, né? E como isso ia influenciar na funcionalidade após essa etapa hospitalar, né, Érica? Isso mesmo. E não foi tão fácil assim, né, Erika, fazer esse estudo. A gente encontrou algumas barreiras aí pelo caminho. Conta aí um pouquinho pra gente as dificuldades, como é que foi. Fazer um estudo em época de pandemia, né, já é bem mais complicado. Então, a gente já enfrenta alguns fatores em relação à questão da logística, a questão de encontrar, né, profissionais para que possam fazer as coletas de dados, mas a gente encontrou realmente algumas barreiras em relação a conseguir contatos com esses pacientes. Então, como eu falei, né, logo no início, a nossa amostra ela foi constituída de pessoas advindas de hospitais de campanha. Então, quando esses indivíduos eles eram encaminhados ao Hospital das Clínicas para internação, muitos desses contatos que foram coletados foram nesses hospitais de campanha, e na hora que a gente tentava fazer o contato com esses indivíduos, a gente encontrava barreiras diversas. Então, ou que o telefone realmente estava sendo cadastrado errado, ou que não era mesmo daquele paciente, foi dado um telefone de algum parente ou de algum vizinho, realmente para poder fazer esse contato. Então, o contato telefônico realmente foi um dificultador aí para que a gente conseguisse fazer esse acompanhamento pós a internação mesmo hospitalar, né? Outras coisas que também acabaram apresentando aí durante o período foi que muitos desses que a gente conseguiu contato, como eles vinham de hospitais de campanha, os hospitais de campanha não eram muitas vezes próximo do seu domicílio, né? Então a gente tinha pessoas vindas do estado de São Paulo, ou, por exemplo, da região metropolitana. E aí o deslocamento desse indivíduo lá para o Hospital das Clínicas, para os setores parceiros, para que a gente pudesse fazer essa avaliação, né, presencial, acabou sendo realmente um outro limitador, né, para que a gente conseguisse, então, realmente uma amostra maior, né. Não somente a questão, por exemplo, da distância, mas, por exemplo, aqueles indivíduos que estavam com algum tipo de dificuldade de locomoção, não tinha como ter o transporte, ou não tinha um acompanhante para poder ir lá, né, e muitos deles acabaram, muitas vezes, não querendo fazer parte do estudo, ainda mais quando a gente chegou na época de ter a gente perceber que esses indivíduos eles poderiam ser reinfectados, né? Então, no primeiro momento, achava-se que esses indivíduos tinham pego Covid e já ficaram bem, e já o pior já passou. Mas quando foi observado que houve a possibilidade, né, de reinfecção, esses indivíduos começaram a não querer mais estar frequentando o ambiente, né, hospitalar, por medo dessa questão realmente da infecção, né? E aí, ao longo do tempo, a gente começou a observar um outro fator, que foi com relação ao controle da pandemia, né? Se a gente for ver isso, é algo que aconteceu de positivo durante esse período da Covid, mas a gente começou a ter a redução, né, das internações, advindas mesmo do início da vacinação que aconteceu, né? Então, o fluxo de pacientes em relação à entrada e alta hospitalar começaram a ser menor. E aí, ao longo do tempo, essas pessoas também, na hora de fazer as reavaliações a longo prazo, 6 e 12 meses, era como se essas pessoas tivessem virado a página, né, dessa história de Covid. Então, eles não queriam mais participar, não queriam mais estar indo falar sobre algo que eles passaram que foi muito ruim para eles. E também voltaram para sua rotina, né? Voltaram a trabalhar, às vezes não tinham tempo de permanecer presencial, né? Também vimos muito essa questão. Então tá certo, Érica, muito obrigada. Acho que a gente conseguiu resumir aqui os principais pontos do nosso trabalho, foi muito bom. E esperamos que a gente tenha conseguido trazer aí grandes aquisições, né, de
de dados para a comunidade científica. Ah, então tá certo. Foi um prazer, Carol, aí trabalhar com você durante todos esses 2 anos e um prazer fazer parte aí desse projeto. Aí eu acho que para trazer essas informações aí tão importantes nesse período que a gente viveu. Obrigada. Sim, obrigada.